Olá, eu sou Valdo Santos e começa agora mais uma edição do UFSC Entrevista. Hoje vamos falar o assunto nosso aqui é sobre gagueira. A gagueira é um distúrbio que atinge parte considerável da população mundial. Sabia dessa? Pois é, será que tem tratamento para quem é gago? E você, já gaguejou alguma vez na vida? Estas e outras dúvidas vamos tirar a partir de agora com a professora Maria Isabel Dávila Freitas. Ela é do Departamento de Fonoaudiologia da Universidade Federal de Santa Catarina. Olá, professora, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Olá, Valdo. Bom, professora, para começarmos o nosso assunto aqui sobre gagueira, eu até fiz uma brincadeira aqui, Bom, nós temos aí 70 milhões no mundo e 2 milhões no Brasil, olha só, de gagos. É verdade, professora? Sim, a porcentagem é de 1% dos brasileiros, né, tenham gagueira. Então, de fato, temos quase 200 milhões, né, de habitantes, aproximadamente. É um número bastante considerável, né? E até pelo número ser grande, é importante a gente estar discutindo isso, né? Uhum. Muitas pessoas precisam de ajuda, precisam receber atenção especializada. Agora, o que significa essa palavra gagueira, né? Antigamente era disfemia, já é uma palavra antiga para quem é da área, né? Para quem não é ainda, é uma curiosidade. Agora, o que é gagueira, professora? Uhum. Gagueira, então, atualmente a gente conceitua da seguinte forma: seria um distúrbio da fluência caracterizado por rupturas involuntárias no fluxo da fala, né? E é importante mencionar assim, a fala ela deve ser contínua e suave. Então, toda a repercussão negativa que a gagueira causa é romper este fluxo contínuo e suave, né? E isso causa também daí, como consequência, uma dificuldade, né, às vezes social, de ter que se comunicar e ter que falar. Por exemplo, a pessoa que não respira bem pode ser um causador também do distúrbio, né? Olha, é bem comum... Ou respira, de repente, de forma incorreta, né? Sim, é bem comum que os pacientes que gaguejam, eles tenham uma incoordenação pneumofonoarticulatória, que a gente chama, mas é uma incoordenação para controlar a respiração durante a fala. Então, ou falam tudo num fluxo só, ou fazem pausas em momentos inadequados. Então, aquele que dispara a metralhadora... Também é bem comum, né? O gago, a tendência dele é falar rápido tudo antes que apareça muitas rupturas, né? E isso soa muito para o ouvinte, muito estranho, né? Aquela fala acelerada que às vezes até atrapalha na compreensão do que foi dito, né? Uma curiosidade, nós moramos aqui em Florianópolis, para quem é aqui da região, normalmente aqui as pessoas falam rapidamente, né? Então isso é uma maneira também, de repente, de provocar esse distúrbio, não? Não, na verdade... Não seria ou não tem nada a ver? Olha, a velocidade de fala, ela sofre influência cultural. Em regiões como o Nordeste, a velocidade é diminuída, né? Aqui, especialmente na ilha, a gente tem regiões onde o fluxo, a velocidade de fala, a velocidade, aliás, ela é aumentada. Contudo, a gente não chama isso de gagueira, porque não é algo que surja em pessoas que procurem tratamento. Essas pessoas, como lá no sul da ilha, que é comum... nem é um fator provocativo também. Não, essas pessoas, elas não se entendem como pessoas com dificuldade, né? Elas se reconhecem falando naquela velocidade. Nós é que quando chegamos num grupo social assim, achamos estranho. Então, é reconhecido como natural e não como... Até porque elas não cometem rupturas como caracterizadamente os gagos cometem, né? Então, é uma comunicação que, para o meio, é uma normal. Característica cultural, uma velocidade acelerada da fala. Algum momento, por exemplo, em algum momento, todos passam por esse distúrbio de gaguez ou gagueira, como diz na gíria, gaguice, né? Então, todos nós
somos disfluentes em alguns momentos quando falamos. Então, disfluência, ou seja, né, uma dificuldade na fluência da fala, todos nós sofremos. Isso a depender do tema que eu terei que falar, com quem eu estou falando, porque daí tem a questão, se eu sei sobre tudo aquilo que eu estou falando, se aquela pessoa que eu estou falando me deixa confortável ou não. Contudo, a gagueira não. A gagueira é um distúrbio da fluência caracterizado por rupturas que não são comuns à nossa fala. Então, nós, falantes sem gagueira, nós cometemos disfluências, algumas interjeições, umas pausas curtas, às vezes a gente repete uma palavra para enfatizar, né, aquilo que tu quer falar. Contudo, o gago não, ele tem rupturas na fala que não são comuns às nossas. Nós estávamos falando aqui antes de iniciarmos o programa, exatamente algumas pessoas, principalmente, eu até citei aqui o exemplo do meio intelectual, é que a pessoa que ele domina muito bem um assunto, ele sempre procura ser perfeito, né? Então ele começa, o que eu queria dizer é o seguinte, você falou que não é, quer dizer, ele não é gago, né? Mas é exatamente uma... Disfluente. É disfluente, né? A maneira de ele procurar a melhor palavra, a melhor sílaba, a colocação mais adequada, né? Isso, o ideal é que quando precisamos falar em público ou falar para alguém algo importante, enfim, que a situação exige, né, todo um preparo, é que a gente planeje mentalmente o que vai falar, pense, né, em como você vai explicar o que a pessoa quer ouvir. Então, o que acontece às vezes com alguns palestrantes, com algumas pessoas que vão falar em público, é que o fator ansiedade, nervosismo do momento de ter que falar, né, com alguém importante ou para uma plateia grande, faz com que a pessoa perca o foco de atenção e aí a fala fique repleta dessas pausas, interjeições, né, que a gente tem que cuidar, porque às vezes isso pode contaminar a fala inteira e aí desvirtua a atenção do ouvinte. Só para essas pausas, né? Ele pode estar muito bem preparado, de repente dominar muito bem o assunto, mas ele está, naquele momento, aflito, né? Aflito. É uma coisa que eu faço normalmente com as pessoas, inclusive com a senhora, que a gente faz uma passada de pauta, que é exatamente para a pessoa chegar aqui, sentar, porque ele está olhando para uma câmera, né? Ele sabe que começou a gravar, você já muda, qualquer pessoa muda, né? Pode ser o melhor profissional do mundo, ligou a câmera, ele já não é aquele sujeito normal lá do meio normal dele, né? Então, a pessoa acho que tem que estar exatamente, a pessoa que é muito aflita, eu acho que ele tem que se preparar antes, né? Bom, professor, e para fechar aqui este nosso primeiro bloco, a gagueira é mais frequente em crianças, é isso? Sim, aproximadamente 5% das crianças têm a gagueira. E aí precisamos separar, porque muitas dessas crianças que estão nessa porcentagem de 5%, elas apresentam o que a gente diz da gagueira da infância, gagueira do desenvolvimento, porque é uma gagueira que ela acontece por causa do desenvolvimento da linguagem. A criança está aprendendo a falar, a se comunicar, organizando seu pensamento, seu vocabulário mental. E essa gagueira chamada da infância, ela é aquela que os estudos mais atuais dizem que deve passar de 8 a 10 semanas. Ela surge com dificuldades mesmo de ter o fluxo contínuo e suave da fala. Ela tem, então, um prazo mínimo e máximo? Os estudos atuais dizem que ela costuma aparecer de 3 a 8 anos, de idade de 3 a 6 anos, depende do estudo, ocorre esse início da criança começar a gaguejar. Contudo, assim que ela surge, os pais têm que começar a perceber se ela perdura demais. Como disse, os estudos atuais dizem que a gente deve aguardar até umas 10 semanas, então uns 2, 3 meses, e ela deve ir diminuindo. Se ela não diminuir, o ideal é procurar um fonoaudiólogo, porque talvez... Mas isso diminuir, no caso, diminuir, deixa a pessoa normal com aquele distúrbio ou diminuir com alguma técnica, algum exercício? Não, diminuir espontaneamente. Espontaneamente. Isso, a gagueira da infância é essa que acontece porque a criança está aprendendo um monte de palavras novas e aprendendo a se comunicar, acontece, surge e vai embora sem nenhum tipo de interferência.
Muito bem, estamos falando com a professora Maria Isabel Dávila Freitas, do Departamento de Fonoaudiologia da Universidade Federal de Santa Catarina. A nossa conversa hoje é sobre gagueira, esse distúrbio, esse fenômeno que para muitas pessoas é um terror. Vamos fazer aqui um rápido intervalo e a gente volta logo em seguida com o UFSC Entrevista.